bem-vindas a mais um episódio do Entre Pernas e Papos, um local onde a gente vai falar sobre as diversas fases da nossa vida como mulher. Eu sou a doutora Tati Garcia, fisioterapeuta pélvica, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a diabetes gestacional. Eu resolvi trazer esse tema, pois estou vendo muitos relatos de pacientes com essa queixa. E para a conversa de hoje eu trouxe, então, duas profissionais que trabalham diretamente com essas mulheres, que é a doutora Dani Peters, obstetra, e a Mari, que é minha companheira de trabalho ali, que é nutri e especialista ali na parte gestante. Muito obrigada, então, meninas, por estarem aqui hoje. E eu acho que a primeira pergunta é o que é a diabetes? Dani, manda aí. O que é a diabetes gestacional ali? Então, o diabetes gestacional é uma alteração metabólica que acontece por conta de um hormônio que é produzido pela própria placenta, que se chama hormônio lactogênio placentário. E esse hormônio ele acaba interferindo no metabolismo da insulina. Então, acontece que por conta dessa produção, o corpo da mulher acaba necessitando quantidades maiores de insulina para conseguir dar conta dessa glicemia, pensando nas demandas da própria gestação. Então, é algo que acontece por conta da placenta e não é uma questão própria da mulher em si. Uhum. E o que diferencia ali no corpo dessa mulher, de uma diabetes prévia e dessa gestacional, ou é bem parecido? Não, o diagnóstico ele é um pouco diferente, então, na verdade, mulheres que já têm diabetes mulheres que já têm um diagnóstico de diabetes prévia à gestação, elas já são conduzidas de tal forma, e tem mulheres que não têm diabetes, mas que acabam desenvolvendo essa glicemia maior durante a gestação. Lembrando, isso é uma coisa que eu falo muito, os valores de referência para a gente fazer o diagnóstico de diabetes prévio à gravidez são bem diferentes do que durante a gestação. Então, fora da gravidez, os valores para a gente fazer esse diagnóstico, para a gente rotular uma pessoa como diabética, são muito mais altos. E na gravidez, esses valores são menores. Então, por exemplo, na gestação, diagnóstico, se você tem qualquer valor maior ou igual a 92, você é considerada como uma diabética gestacional. Se você tem esse valor, por exemplo, 94, 96 fora da gravidez, é uma glicemia considerada normal. Então é um valor... Tipo, é a mesma coisa, só que o valor ele puxa mais para baixo. Isso, ali então então o ponto de corte na gravidez, ele é muito menor. Então, dependendo do valor, se teu valor for abaixo de 99, entre 92 e 99, você é considerada diabética na gravidez. Mas se você tem esse valor fora da gravidez, você não seria considerada diabética. Entendi. E a gente conversou uns minutinhos antes que tá cada vez mais comum. E às vezes a gente vê, igual a Carol, super saudável, né? A Carol, você conhece a Carol também? Super saudável ali. Por que tá cometendo até mulheres saudáveis, vamos dizer assim, essa diabetes? Então, essa explicação, ela tem várias causas, né? Então, existem alguns fatores de risco para isso. Então, quais seriam os fatores? Por que a gente está vendo cada vez mais casos de diabetes? Então, tem essa questão que ao longo dos anos, esse ponto de corte ele foi ficando mais rígido. Então, antigamente, os valores eram realmente um pouco mais altos para a gente diagnosticar. Então, ao longo dos anos, esses valores foram mudando. Então, muitos anos atrás, o valor era 99, depois foi para 95, agora é 92. Claro que eu estou falando do diagnóstico pela glicemia de jejum, tá? Eu não falei sobre isso, mas tem mulheres que vão acabar recebendo esse diagnóstico na curva glicêmica, que é feita entre 24 a 28 semanas, porque aí realmente as demandas dessa placenta aumentam mais, então o risco de desenvolver um diabetes também aumenta ao longo da gestação. Então, tem mulheres que recebem esse diagnóstico já no começo da gravidez, que é o que a gente conversou antes, que é o que eu mais estou vendo hoje. E tem algumas que têm uma glicemia normal, mas aí quando elas vão fazer a curva glicêmica, dá alterado na curva que acontece no 6º mês de gestação, tá? Mas por que tá aumentando, então, cada vez mais casos? Porque o diagnóstico tá ficando muito mais precoce, né? Antigamente a gente não diagnosticava tantas mulheres. Tem uma coisa que a gente vê na história, né? No consultório, daí muitos falam assim, o marido nasceu com 4,5 kg. A pessoa nasceu com 4.800. Com certeza, naquela época, se ela tivesse engravidado nos dias de hoje, ela teria tido um diabetes gestacional, mas naquela época não se fazia tal diagnóstico, né? Sim. Então, as mulheres estão engravidando mais velhas, então a idade materna avançada é um fator de risco. O sedentarismo, os hábitos de vida, né? Essa parte de não fazer atividade física, o consumo que a gente tem de alimentos ultraprocessados. Então, a nossa sociedade, como um todo, está tendo uma qualidade de vida
pior, e isso também tá aumentando o número de casos, tá? Ah, entendi. E Mari, você ali na parte nutricional, né? Claro, o ideal era que elas prevenissem essa diabetes ali. Elas vêm procurando? Antes da gestação, você diz? Ou até antes de um diagnóstico. Às vezes o diagnóstico vem só lá na curva. Elas cuidam já antes ou não? Olha, eu vou te dizer que dificilmente as gestantes hoje têm procurado fazer esse acompanhamento como um cuidado a mais para evitar esse tipo de caso, né? Igual eu falei que a gente estava conversando. Hoje, 90% da minha agenda no consultório de gestantes é diabetes gestacional. E a maioria delas, igual a Dani falou, sendo diagnosticadas no início da gestação. Então, muitas vezes, quando elas chegam ali para fazer aqueles primeiros exames do início da gestação, ali já pega o resultado. E aí, a gente tem que fazer esse acompanhamento durante a gestação toda. E quando acontece dessa glicemia estar alterada lá no exame da curva glicêmica, também elas só vêm quando elas pegam aquele resultado na curva glicêmica. Então, hoje, são poucas as gestantes que vêm com esse cuidado da alimentação para evitar que isso aconteça lá na frente, né? Então, eu não tenho um diagnóstico de diabetes gestacional no início, tá tudo bem nos meus exames, mas eu quero controlar, quero me cuidar. Hoje, a maioria delas vem já quando tem o diagnóstico realmente para cuidar. E o que a gente falou na nossa outra conversa sobre a parte da importância do preparo para engravidar, um desses temas é o que eu foco muito. Então, se você viesse para mim, quero fazer os exames para ver se tá tudo bem para engravidar, e tua glicose deu 96, 94, a primeira coisa que eu falo, olha, se você engravidasse hoje, você já estaria com um diagnóstico de diabetes, então a gente vai ter que mudar isso aqui. Aí a gente foca nessa parte nutricional, daí ela vai pra Nutri, otimiza a parte de atividade física, perde peso, e daí ela só deveria engravidar se ela tivesse uma glicose um pouco mais baixa. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue ajustar com esse preparo em conjunto antes de uma gestação. Nossa, isso é muito importante, né? Porque, igual você falou, não, eu não tenho diabetes. Tá, mas tá com 98 de glicemia ali. Durante a gestação, a chance de você ser uma diabética gestacional é 100%, né? 100%, exatamente. 100%. Por isso que esse preparo antes, igual a Dani falou, é muito importante. Muitas vezes elas chegam ali e falam, eu quero engravidar daqui 3 meses, quero, né, me preparar. E aí, quando a gente pega os exames, é exatamente o que a Dani falou, se você tivesse grávida hoje, você seria uma gestante com diabetes gestacional. E elas se assustam, porque o valor ali, elas olham na referência, naquele momento tá adequado. Então, como assim? Mas tá dentro do valor, tá 96. E aí a gente explica, não, na gestação esses valores são um pouquinho diferentes. E uma coisa que acontece muito, infelizmente ainda, é que existem mulheres que não estão sendo diagnosticadas por uma falta de atualização de profissionais. Então, é muito comum mulheres chegarem para nos conhecer, né, durante o período ali de escolher seu obstetra, e às vezes eu pego exames, assim, eu vejo ali o valor, né? Mari, você também pega isso, né? Também. Sim, aí eu vejo, olho assim, 96, 94, daí eu pergunto, o outro colega falou para você sobre a glicose? Não falou nada. Ou falou Gente, que tava que tudo perigo. bem. Ou falou que tava tudo bem, ou falou que, não, é só cuidar um pouquinho os doces. E daí, quando eu falo, veja, você tem um diagnóstico de diabetes gestacional. E daí elas fazem uma cara, assim, de negação e de incrédulas, assim. E daí eu tenho dificuldades, às vezes, de explicar para o falo, veja, isso não são vozes da minha cabeça. Existem diretrizes nacionais que embasam esse diagnóstico. Se você não foi orientada anteriormente, eu estou te orientando agora. Então, isso também eu vejo bastante. Às vezes, mulheres que tá passando batido o diagnóstico, entendeu? Sim. E além desse diagnóstico, que é super simples, é um exame de sangue que pede todo mês, a cada X meses, elas fazem, né? Sim, a gente faz a glicemia a cada trimestre. Na segunda bateria, eles fazem a curva glicêmica, tá? E uma coisa que também tem acontecido, mas isso é uma coisa que a gente não coloca tanto num protocolo. Às vezes tem mulheres que no terceiro trimestre, nos últimos 3 meses, de repente o bebê, ele explode na curva de crescimento. Então, era um bebê que estava no percentil 50, 60, de repente ele está no percentil 99. Do nada. Alguma coisa aconteceu. E daí, nesses casos, a gente acaba pedindo para a paciente fazer um controle de glicemia, mesmo ela não tendo diagnóstico. E não raro, a gente descobre um diagnóstico que a gente chama de tardio, tá? Isso também pode acontecer. Sim, eu tive uma vez e ela tinha um fator um pouco mais agravante, que ela tinha uma idade bastante avançada, uma negação, que ela não aceitava o diagnóstico, e aí, tanto que ela não me falou que ela era uma paciente diabética, e aí ela me falava assim, o meu médico quer induzir o meu parto com 37 semanas. Pra quê? Só por conta da tua idade?
Não, e eu super apoiando ela, super. Não, calma, veja bem, vamos ver e tal. E eu faço um encontro com o acompanhante que vai no dia do parto, e o esposo dela foi até esse encontro, e eu conversando e explicando pra ele, olha, realmente não é necessário uma indução com 37, com 37 semanas, ela tá super bem e tal. Daí ele, não, a diabetes dela tá descompensada. Eu falei, oi? Meu Deus. Eu falei, como você não me fala que você não... Não é bem assim. Ela só descompensa de vez em quando. Eu falei, você tá fazendo o piquezinho lá, controlando tudo dela? Tô. Falei, você não achou que era uma informação importante? Porque ela tava nessa negação. E, infelizmente, ela entrou em trabalho de parto prematuro. Ficou todo mundo bem, graças a Deus. Mas poderia não ter sido uma história tão feliz, né? Porque algumas delas têm essa negação. De tipo, não, eu tô bem. Porque elas têm sintomas, muitos sintomas. Então, no geral, o diabetes na gravidez, ele não causa aqueles sintomas que fora da gravidez muitas pessoas têm, que é o excesso de sede, tem que ir muitas vezes no banheiro. Muitas pacientes falam isso, mas na verdade, a própria gravidez faz você ter que ir muitas vezes no banheiro e ter mais sede. Sim. Então, dificilmente a mulher realmente vai ter sintomas, tá? Eu tô falando de diabetes que são esses que a gente tá falando, gestacionais leves, que são conduzidos com dieta, tudo. Diabetes tipo 1, que eu acho que nem é o que a gente precisa falar muito aqui, né? Porque já são mulheres que já têm a doença, vão ter mais sintomas. Mas o diabetes gestacional dificilmente vai te causar algum sintoma, tá? É o que dificulta ainda mais, né? Esse diagnóstico, por isso que precisa de um acompanhamento ali. E o que muda para elas depois do diagnóstico? Além delas procurarem a Nutri ali... Qual que é o próximo passo ali? Bom, então o que muda é que a gente acaba orientando mudanças alimentares, então a gente trabalha com nutricionistas, né? A gente precisa, para quem não tá fazendo, intervir a parte do exercício físico, então 80% a 90% das mulheres vão ter um bom controle com a alimentação e com controle da parte metabólica, com o exercício físico, então recomendado é pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Legal. Tá? Então, se você faz uma atividade por 50 minutos, seriam 3 vezes na semana. Se você faz só uma caminhadinha leve, meia horinha por dia, seriam 5 vezes na semana, né? E aí, o que implica também é que ela vai precisar fazer os controles glicêmicos em casa, que é a picadinha do dedo, tá? Então, o que é o recomendado? Vou falar para diabetes mais simples, né? Que não precisa de insulina. Então, a gente faz 4 perfis por dia, que é o de jejum quando a mulher acorda. Aqui no Brasil, a gente usa o valor de 1 hora, né? 1 hora após café da manhã, almoço e jantar, que são as principais refeições do dia, tá? Daria para fazer essa medida também em 2 horas, então eu negocio com a paciente o que é mais fácil para ela, mas pensando em desfechos, esse valor de 1 hora, ele é mais importante, tá? Mulheres que entram com insulina, essas às vezes a gente vai introduzir mais horários de aferição, mas basicamente são esses 4 pontos. Então, a gente faz essas intervenções de dieta e atividade física, normalmente a gente acompanha por 1 a 2 semanas e vê como é que fica esse perfil. Então, nossa meta é que não pode ter mais que 70% de alteração. Não pode ter mais que 30% de alteração, então 70% tem que estar dentro do normal. E aí, o interessante disso, daí a Mari até pode explicar mais, mas a gente acaba pedindo para elas mesmas anotarem o cardápio. E é muito legal, porque elas mesmas começam a entender o que elas não podem comer. Sim, é muito legal. Eu vejo muito isso. Eu tenho uma que ela tá louca do shoyu. Ela falou, eu não posso ver o shoyu aqui. Sim, é muito legal. E, Marielle, pra você, claro, tem a parte... Ela te buscou sem ter o diagnóstico e depois ali na dieta delas. O que não pode faltar, o que não pode ter ali... Talvez. Essa questão da alimentação, elas já chegam muitas vezes com muito medo. Ai, não vou poder comer mais nada. Eu li que não posso mais comer carboidrato nenhum, que eu não posso mais comer doce. Então, elas vêm muito com esses mitos relacionados à diabetes gestacional. E o que a gente explica? Não existe uma proibição, existe um controle, né? Então, eu sempre falo, a comida, ela não vai ser a principal vilã na diabetes gestacional. Muito pelo contrário, é ela que vai conseguir ajudar a paciente a passar pela gestação com um diagnóstico mais favorável. Então, elas precisam aprender o que a gente fala que é uma alimentação com estratégia, né? Então, final do ano passado, teve muitas gestantes de diabetes gestacional desesperadas, né? Eu tenho evento de final de ano da empresa, vai ser numa pizzaria, e o que eu vou fazer? Não vou poder ir, não vou poder comer. Eu falo, calma. Existem algumas estratégias que a gente pode fazer para que você consiga participar do evento, a quantidade do que você vai comer, como que você vai escolher. Então, a gente, além de orientar os alimentos para essa paciente, a gente ensina as estratégias do que ela vai fazer para minimizar o impacto dessa glicemia.
Então, por exemplo, eu lembro até hoje de uma paciente que chegou pra mim com o quadro de diabetes gestacional já um pouquinho mais pra frente, na curva glicêmica. E aí ela falou pra mim assim, Mari, eu vou cancelar o meu chá de bebê, porque eu não vou poder comer nada, eu vou ficar triste, porque vou ver todo mundo comendo, não vou poder participar. E eu falei, não, calma, tem como a gente fazer, eu vou te orientar, vou te ensinar. E aí eu falei, me fala o que vai ter no teu cardápio do dia do chá de bebê. Aí ela foi falando. Eu falei, qual que é o mais importante pra você? O que você tá com mais vontade de comer nesse dia? Ela falou, era esse e esse. Eu falei, então vamos fazer 5 opções aqui, combinando o que tem no teu cardápio e estratégias no meio disso que você vai conseguir fazer. E deu super certo. E elas vêm super felizes e falam, nossa, eu usei aquela dica que você me deu, que a gente fala muito do mix de sementes antes da refeição pra controlar. E que dá super certo. Então, a alimentação não é só o proibir os alimentos, é ensinar a paciente como que ela vai colocar aqueles alimentos na rotina dela e exatamente ela conseguir visualizar o que para ela funciona e o que não funciona. Porque essa questão da diabetes gestacional também, ela é muito individual no organismo de cada gestante, né? Então, por exemplo, o suco de frutas natural. Tem muitas gestantes que tomam suco de fruta e a glicemia estoura lá em cima. E tem gestantes que conseguem tolerar 50 ml, 100 ml, junto com uma estratégia. Então, o cardápio, a orientação da alimentação, ela é bem individualizada para aquela paciente, para a forma que o organismo dela vai responder ao controle glicêmico que ela tem que fazer. Que legal. E aí, o interessante disso é bem o que ela falou. Então, as pessoas têm muito essa visão que, agora eu tenho diagnóstico de diabetes e não posso mais comer nada. Sim. E uma coisa muito interessante, a gente observando, né, Mari, o quão rígido a pessoa vai precisar seguir o cardápio ou não, é muito variável e não tem um padrão. Exato. Então, eu sempre lembro de uma paciente que era uma atleta olímpica e ela teve diabetes. E assim, eu olhava o cardápio dela, eu tinha vontade de chorar. Porque era aquela coisa assim, ó, triste. E ela tinha muita dificuldade de controlar, ela realmente assim, então pensa, uma mulher com uma estrutura física maravilhosa, que já tinha um condicionamento físico excelente, que já tinha uma dieta bem regrada por conta do trabalho, né, da profissão dela como atleta, e ela tinha muita dificuldade de fazer os ajustes. E aí, às vezes, você pega uma outra paciente, às vezes com 90 quilos, que não faz exercício físico, que tem aquela alimentação bem, né? Mais ou menos, e o controle dela fica normal. E lembrando uma coisa também, então, o que é uma coisa que acontece também? A pessoa recebe o diagnóstico, dela faz os controles em casa e os controles estão todos normais. Isso não significa que você não tem diabetes gestacional, significa que você está com bom controle da doença. E isso é uma coisa que é difícil também, porque aí a pessoa faz os controles e não dá, às vezes não dá alteração. Daí ela pensa. E ela pensa, não, tava errado, eu quero repetir o exame. E daí eu brinco assim, tá, a gente vai fazer uma regra de 3. Quantas vezes, Quantas vezes? Daí uma coisa que eu tento, assim, usar como um reforço positivo é que, querendo ou não, mesmo que esse diagnóstico assuste, ele te traga algumas preocupações, algumas limitações, no final das contas, você só vai trazer mais saúde pra tua gestação e pra tua vida. Sim. Porque, basicamente, a intervenção que você vai fazer são mudanças pra melhor pra tua saúde. Então, você vai ter um benefício secundário, que foi decorrente de um diagnóstico, mas que no final vai ser por uma coisa boa, né? Sim. Porque você não vai usar uma medicação, você não vai te trazer nenhum prejuízo, você vai acabar trazendo mais qualidade de vida pra tua saúde, né? Não, sim, comer bem e se exercitar. Isso, exatamente. Né? Pra não correr o risco de... E quando que precisa ali, Dani, ir para uma insulina? Ou quando que preocupa ali? Então, quando que preocupa? Se a gente não consegue atingir essas metas, né? E a gente não consegue um bom controle. Ou esse bebê. Então, o parâmetro não são só as glicemias da mãe. São também os percentis do bebê. Então, se você tem uma paciente que até nos perfis tem um bom controle, mas esse bebê tá no percentil, por exemplo, 99 de peso, ou ele tem um aumento de líquido, que é chamado de polidrâmio, existe uma descompensação glicêmica acontecendo. Então, aí que entra, às vezes, que a gente não tá achando onde que a glicemia tá alterando, porque a gente só mede 4 vezes por dia. E a glicemia, ela varia em 24 horas. Sim. Então, às vezes, a gente também tem, às vezes, aparentemente um bom controle, mas o bebê tá crescendo demais. Então, se a gente tem uma descompensação ou da parte das glicemias ou da parte fetal, aí a gente acaba optando por entrar com a medicação, tá? Às vezes tem mulheres que elas não conseguem controlar de jejum. A jejum é a mais importante do dia.
E às vezes elas precisam de insulina à noite só para controlar essa de jejum. Então é isso também, porque você pensar assim, mas se é 30% que pode dar alterado, o semestre 4 vezes, uma vez por dia pode estar alterado, né? Não é bem assim. Muita coisa é já, muita né? coisa, exatamente. Todo dia dá alterado, né? E aí, se a gente entra com insulina, aí a gestação, o cuidado, ele entra num outro patamar. Porque aí, naturalmente, isso implica que a doença não está bem controlada. Então, a gente tem muito mais cuidado com essas gestantes que são insulinizadas, tanto na alimentação, quanto nas medidas e nos percentis. Isso também muda também os prazos até onde que a gente pode levar essa gestação, tá? E existe algum, igual a Dani falou, e eu escuto muito, elas têm muita dificuldade de controlar a glicemia em jejum. A dieta ali tem alguma... Tem algumas estratégias que a gente utiliza, porque o que acontece? A gestante, normalmente, ela acha que se ela ficar um período muito longo sem se alimentar, vai compensar em um momento. Então, eu vou ficar ali 12 horas sem comer, porque daí minha glicemia vai baixar. E, na verdade, o organismo tem um efeito contrário, porque o que acontece? O corpo precisa jogar glicose pro bebê. Então, se você fica muito tempo sem se alimentar, a tendência é que a tua glicemia não fique tão baixa, na verdade, ela suba. E aí, qual é o principal período que as mães ficam, que as gestantes ficam em jejum? O período da noite, onde elas dormem ali, às vezes, 10, 12 horas, dependendo do tempo de sono dessa paciente. E aí, quando ela acorda de manhã, vai medir a de jejum, às vezes tá alta. E aí, o que eu oriento elas? Então, a gente vai encaixar um lanchinho de ceia antes de você dormir, uma coisa pequena, pra gente conseguir, talvez, reduzir um pouquinho esse teu período de jejum que você vai ficar. E tem muitas pacientes que aí a glicemia de jejum responde super bem, porque ela consegue controlar um pouco melhor esse período. Então, às vezes, a paciente tem o hábito de jantar muito cedo. Então, eu janto 6, 7 horas da noite. E aí, ela só vai se alimentar lá 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, é um período muito longo. Então, a gente encaixa uma ceia, um lanchinho no final do dia, para que ela consiga manter um pouco mais estável essa glicemia a partir do momento do jejum. Legal, isso é importante, né? Umas saídas antes de chegar, talvez, em uma insulina. Mas a diabetes gestacional já classifica essa mulher como uma gestação de alto risco, né? Mesmo com ou sem insulina ali. Mesmo com ou sem insulina. E igual você falou, mudam os prazos. Isso, então o que muda? Os prazos? E aí que vem as questões, né? E por isso que o controle também é importante. Então, se você tem diagnóstico de diabetes gestacional e esse diagnóstico ele é manejado só com dieta. Então, você tem um bom controle com dieta, a gestação pode ter 40 semanas e 6 dias, que é quase o nosso prazo final, tá? Se existe a introdução de insulina, mesmo bem controlada, a gestação tem que ser interrompida até 39 semanas. Isso é importante saber. Então, o que a gente fala para os pacientes? Se você entrar com insulina, isso naturalmente já muda o teu deadline. Teu plano mudou. Teu plano mudou. E aí, como eu atendo muito parto normal, então isso também já muda um pouco essa questão. Então, por exemplo, gestantes com diabetes, elas podem sim e devem tentar parto normal. Mas se você usa insulina e a nossa gestação precisa ser interrompida até 39 semanas, a chance de você precisar induzir o parto, ela é quase 100%, porque dificilmente você vai entrar em trabalho de parto espontaneamente antes das 39 semanas, né? Sim, E aí, se você tem uma descompensação, mesmo com insulina, aí, às vezes, a gente precisa jogar o prazo para antes. Então, às vezes, tem bebês que vão nascer de 37 semanas, 36, né? E aí, por isso que a gente tem que falar muito sobre a corresponsabilidade da mulher. Sim, é muito importante. É muito importante, porque por mais que seja difícil, às vezes, aderir à dieta, é uma coisa que está dentro do controle da mulher. E aí, por exemplo, às vezes, pacientes que, da reta final ali, se descuidam, e o bebê descompensa na curva, isso implica que, às vezes, eu tenho que interromper uma gestação com 37 semanas. É um bebê que pode ir para UTI neonatal por distresse respiratório, que vai fazer hipoglicemia, porque se a mãe está descompensada, ele vai ter hipoglicemia neonatal. Então, não é só sobre ter um bebê gordinho. Não é só sobre ter uma dificuldade maior no parto por ser um bebê grande. Tem impactos na saúde do bebê. E outra coisa que eu tento usar como também um motivador para elas é que se você tem um bom controle do diabetes durante tua gestação, você reduz a chance do teu filho ser diabético tipo 2 e obeso na vida adulta. Esse dado é muito importante. Sim, então você consegue reduzir a predisposição genética que você passa pro teu filho. Então, os cuidados não são só sobre a tua gravidez e o seu bebezinho nascer saudável, é sobre o futuro, a saúde metabólica do teu filho na vida adulta também, tá? Nossa, isso é talvez muito importante. Pese um pouquinho mais ali ainda, na decisão para elas, sim, né? Porque, igual eu falei,
elas entram em uma negação, elas têm muito isso que a Mari falou. Agora eu não vou poder comer mais nada. Não, calma. É possível, né? É possível você se alimentar bem, comer tudo, mas negligenciar a diabetes gestacional é muito perigoso. É muito perigoso, exatamente. E pensando lá no parto agora, Dani, a gente sabe que não é real, mas a gente escuta muito isso hoje, infelizmente, ainda que, não, diabetes gestacional não vai dar ali o tempo e vai ter que ir para uma cesárea. É possível uma indução? É possível uma indução. Então, o que a gente mais escuta, assim, coletivamente, é a gestação de alto risco igual a cesariana, e não é bem assim. Então, gestantes diabéticas, elas podem sim e devem, se elas quiserem, tentar o parto normal. O que muda é que se elas não entrarem em trabalho de parto naturalmente, até nosso prazo limite, a gente vai fazer uma indução de parto, tá? Outro detalhe que eu acho que é importante para as mulheres saberem, tá? Bebês de mãe diabéticas, eles têm uma maturação do pulmão mais tardia por causa da liberação do cortisol. Então, bebês de mães diabéticas, eles têm o pulmão deles amadurece mais tarde. Então, a chance de, mesmo com uma cesárea com 39 semanas, eles terem de estresse respiratório é maior, tá? E isso em diabetes que não estão tão bem controlados. Então, o processo do trabalho de parto também é uma forma da gente terminar o processo de maturação desse bebê. Então, se a gente comparar, por exemplo, um bebê de 37 semanas que fez uma cesárea agendada ou que teve um trabalho de parto induzido, essa indução, esse processo de trabalho de parto que ele vivenciou, pode reduzir a chance desse bebê, com a mesma idade gestacional, ter algum estresse respiratório. Não zerar, mas a gente pode reduzir, porque o processo de trabalho de parto pode ajudar nessa finalização ali. Nossa, então, não é que pode, é mais seguro e mais vantajoso ali para esse bebê. Sim. Nossa, muito, muito interessante. A gente escuta, né? O bebê diabético, o bebê de mãe diabética é muito grande, vai dificultar parto. Não, é muito importante elas saberem que é possível e... Sim, isso eu até falei dos vídeos ali, porque, então, o que a gente tem? Eu tô falando de literatura, tá? Pela literatura médica, a gente teria uma contraindicação para prova de trabalho de parto de bebês de acima de 4,2 kg a 4,5 kg, dependendo de qual literatura a gente vai se basear, tá? Então, isso eu tô falando sobre a literatura, não é o que a gente precisa necessariamente seguir na prática, se a gente não quiser. Mas, uma coisa que eu falei no vídeo que as pessoas comentaram bastante, é que se você tá, de repente, com 38 semanas, teu bebê tá com 4 quilos, esse diabetes não tá compensado. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que interromper a gestação antes. Isso seria o certo. Mas a gente acaba, às vezes, pegando, eu acho que mais num contexto de saúde pública, às vezes as mulheres não têm acesso a um acompanhamento de pré-natal com tanta qualidade. E quando eu fazia plantão no SUS e eu fiz plantão por 15 anos, a gente pegava pacientes com 35 semanas com o bebê pesando 4 quilos. Caraca! Pouco descompensado. Sim, então por mais que a gente fale que bebês grandes têm um risco maior de uma distócia durante o trabalho de parto, né, de distócia de ombro e tudo isso, num bom acompanhamento, se a gente já vê uma descompensação, a gente vai intervir, então esse bebê não vai chegar nesse peso normalmente. Sim. E se ele chegar nesse peso, a gente acaba já interrompendo a gestação antes por causa disso, né? A importância de um pré-natal bem feito, sim, né? Pra acompanhar o peso do bebê ali. O tal do percentil, elas ficam doidas com esse percentil. E eu lembro de um caso que eu nunca vou esquecer, eu era formada há pouco tempo, eu fazia plantão num hospital particular daqui da cidade. E eu atendi uma paciente de 37 semanas com um óbito fetal. E foi no feriado do carnaval, foi uma situação que me marcou demais. E foi um pré-natal totalmente negligente, sabe? Negligente do começo ao fim. E a gente pediu uma eco para confirmar esse óbito. E a ecografista me ligou e ela falou assim, olha, eu não sei o peso desse bebê porque ele não cabe na curva. E aí, naquela época, eu era plantonista sozinha. Paciente, né, não era minha, eu acabei fazendo uma cesárea. E esse bebê pesou 5,750 kg. Eu tô arrepiada. Com 37 semanas, eu nunca vou esquecer desse dia. Meu Deus! E foi muito marcante, assim, claro. Porque não foi uma paciente que não aderiu ao tratamento. Não foi por ela, né? Não foi por ela. Ela não teve informação. Ela não teve informação. E era um médico que fazia as ecografias no próprio consultório, então também ela foi atendida por uma pessoa só. Mas isso foi um dos casos mais marcantes, assim. Então, era um diabetes, não vou nem dizer descompensado. Eu não tenho nenhuma palavra. Eu não tenho nenhuma palavra pra isso. Foi o maior bebê que eu já recebi na minha vida, assim. 5,750 kg. Eu imagino a sua cabeça recém-formada com essa informação, porque eu tô em choque aqui. Caramba, que dó. Que dó. Nossa. E pensando agora, eu tava pensando aqui, né, nesse controle, nessa adesão, né? Então, claro, tem, infelizmente, casos como esse. Não sei se
Acho que hoje as coisas estão um pouco melhores, elas têm muita informação, a gente tá aqui falando, tem muita gente falando, então eu acredito que tenha diminuído, mas ainda a parte da adesão a gente vê que acaba falhando um pouquinho. Uma vez eu escutei de uma paciente que ela tinha muito medo de fazer exercício, a Carol tava falando de uma amiga dela, tava com hipoglicemia. Elas têm muito medo de fazer exercício e o exercício é o que vai ajudar elas por medo da hipoglicemia. Tem alguma coisa ali, um pré-treino, alguma coisa pra ela não correr esse risco ou não ter medo? O exercício físico, tanto eu quanto a Dani, a gente fala que ele entra como uma prescrição para essa paciente. Então, não é só uma orientação de, você precisa fazer. É como se fosse uma prescrição medicamentosa mesmo. Ela precisa fazer o exercício físico. E elas têm realmente diversos medos relacionados ao exercício físico. É a hipoglicemia, é o medo da perda gestacional, é o medo de fazer um exercício errado e impactar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar essa questão do exercício físico. E aí, a alimentação, a gente consegue também deixar essa paciente segura. Então, o que ela vai comer antes do exercício para que ela se sinta bem, para que não sobrecarregue o organismo dela, o que ela vai comer no pós-exercício físico. Então, quando ela sai, o que a gente vai priorizar. Porque durante o exercício, essa curva glicêmica também vai oscilar. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento também. E tem, sim, várias estratégias que a gente consegue usar para paciente para antes do exercício e pós-exercício físico. Então, por isso que é bem importante. E isso vai interferir, por exemplo, o horário que ela faz exercício físico. Então, tem pacientes que só conseguem treinar, por exemplo, fazer um exercício físico às 8 horas da noite. O lanche pré-treino dela é diferente de uma paciente que, por exemplo, consegue treinar às 2 horas da tarde. Então, vai muito da rotina dela, mas a alimentação consegue, sim, suprir essa parte, tirar esse medo do exercício físico, sabe? Isso é legal. E cada pessoa é uma pessoa, e também o horário, a parte metabólica ali muda muito, né? E você vê que elas se sentem muito culpadas também, Dani, ali no consultório? Tipo, o que eu fiz de errado? Sim, eu acho que a culpa também é uma coisa que vem, mas uma coisa que a gente tenta reforçar muito que o diabetes não é culpa da mãe. Não é o que ela comeu, não é o doce que ela comeu, não é o carbo que ela comeu, mas a forma da gente tratar acaba sendo a alimentação. Mas isso vai acontecer independente dela, às vezes, já estar no bom peso, dela ter uma atividade física regrada. Então, isso é uma culpa que é da placenta. A culpa é da placenta. A culpa sempre é da placenta, né? Que é da placenta. E você falou já dos riscos, né? De um prejuízo pro bebê, o risco dessa mulher. Tem mais algum risco ali dessa diabetes que tem? Pra Então, gente o que impactar a gente esse tem? pessoal? Então, vamos lá. Riscos maternos, tá? Então, mulheres que têm diabetes gestacional, quais são as implicações disso, tá? A chance dela desenvolver diabetes na vida adulta é muito grande. Então, isso é um alerta que, provavelmente por uma carga genética, tá? Uma mulher que teve diabetes na gestação, especialmente se precisou de insulina, ela tem um risco muito alto de ser uma pessoa diabética na vida adulta ou na velhice, tá? Outra coisa, o fato de ter diabetes gestacional aumenta o risco de ela ter pré-eclâmpsia nessa própria gravidez. Se for um diabetes mal controlado, aumenta o risco de parto prematuro, tá? Aumenta o risco, por exemplo, de uma infecção urinária. E essa infecção urinária complicar a gravidez, tá? Mas o risco maior seriam os riscos em relação ao bebê. Então, engravidar, por exemplo, com diabetes já prévio, mal controlado, aumenta o risco de malformações e de aborto, especialmente malformações cardíacas. Tanto é que mulheres que têm diabetes é obrigatório fazer um exame chamado ecocardiograma fetal. A gente faz esse exame já de rotina, mas isso é um pré-requisito. Isso aumenta o risco de óbito fetal intraútero no final da gestação. Por isso que a gente foca tanto nos cuidados na reta final. Caramba. Tá? E eu nunca tive, graças a Deus, mas vários colegas já tiveram casos de um diabetes que estava indo mais ou menos. E daí, do nada, acontece isso. Então, quando eu conto isso, as pacientes se chocam, assim. Mas eu acho que às vezes é importante a gente dar um choque da realidade. Porque as mulheres têm que entender que diabetes na gestação pode fazer um óbito do bebê na reta final da gestação. Claro, são situações um pouco mais delicadas, mais graves. Isso não acontece com frequência, não é qualquer glicemia alterada que vai fazer isso, mas isso pode acontecer. E aí, o que acontece? Se você tem um diabetes mal controlado, você precisa interromper a tua gestação antes, então isso aumenta o risco do teu bebê nascer prematuro, e aí ter todas as complicações decorrentes da prematuridade, né? Independente da idade gestacional, o bebê de mãe diabética tem mais risco de estresse respiratório ao nascer, ele tem mais risco de hipoglicemia neonatal,
E aí, por conta disso, precisar, às vezes, entrar na UTI, ficar um tempo e tudo isso. E aumenta o risco dessa criança ser uma criança ou um adulto com obesidade ou diabetes tipo 2. Caramba, é muita coisa, É né? muita coisa. Meu Deus, não tem por que bombear, gente. E o que isso. acontece, que eu Caramba. vejo, quando elas têm esse diagnóstico bem no início da gestação e vão fazendo controle ao longo da gestação, elas vão pensando assim, não, tá indo tudo bem, tá indo tudo tranquilo, né? As glicemias estão estáveis. E aí, às vezes, vão abrindo brechas ali na alimentação, na falta de exercício físico, bem no período onde a gente tem esse perigo maior, que é o final da gestação. Então, a gente sempre fala, não é porque tá com os controles indo bem que você vai, de repente, dar uma muito escorregada, deixar... Às vezes elas, não vou medir a minha glicemia hoje, tá indo tudo bem, se eu esquecer um dia não tem problema. Claro, às vezes vai acontecer, vai, mas a gente percebe que algumas, às vezes, começam a achar que tá tudo muito bem, né? Tudo muito tranquilo, bem na reta final, que a gente é onde mais precisa estar com esse controle adequado. Caramba, eu já tive algumas que não tinham diabetes antes, aí tipo, nossa, do nada, agora na reta final. Bom, daí, parto induzido, parto prematuro. E o risco da pré-eclâmpsia, né, Dani? A gente vê que vem junto ali, né? Sim. E a pré-eclâmpsia prévia, sozinha, junto com a diabetes, é muito pior? Muito pior, porque a gente tem duas condições que têm riscos diferentes e que têm mecanismos fisiopatológicos diferentes. Então, o diabetes é uma alteração metabólica. A pré-eclâmpsia é uma alteração vascular. Nossa Senhora. E aí, a pré-eclâmpsia, ela acaba trazendo... É ruim dos dois lados. Então, a pré-eclâmpsia acaba trazendo muito mais riscos para a mãe também do que só para o bebê. Sim. E pensando... que eu acho que deve ser um medo bem comum delas também de... eu vou ficar diabética depois, né? Não é regra, mas aumenta muito o risco, Aumenta muito o risco. Então, aumenta o risco dela se tornar diabética depois. E isso também aumenta o risco para uma próxima gestação, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Então, aí a próxima pergunta, né? Tá, mas e se eu já tive diabetes uma vez, o que eu posso fazer para reduzir esse risco para a próxima vez? Então, tem um estudo que mostra que uma redução de peso de 5 a 7% pode reduzir a chance de você ter diabetes. Gente, não é Não muita coisa, né? Não Assim, é um valor cuidado, uma alimentação. A alimentação, então dietas, exercício. né? Não vou falar o low carb, mas com o índice glicêmico mais baixo. A questão do exercício físico. Outra coisa que eles colocam ali, que mulheres que tiveram diabetes, tentar espaçar um pouquinho mais a gestação. Então, um dos fatores de risco é o intervalo interpartal curto, com menos de 1 ano, porque não dá tempo dessa recuperação metabólica. Já começa ali do meio pra frente. Já começa do meio pra parte da mata metabólica. Mas eu tenho pacientes que tiveram que nem a nossa paciente em comum. A Grazi. A Grazi. Ela teve na primeira gestação e na segunda não teve. Sim, Porque eu imagino que... Eu falo que a dieta na gravidez, ela é um bom exercício para o que a gente vai viver depois como mães, né? Porque naturalmente a gente quer que nossos filhos comam saudável. Então, muitas mães, elas acabam já adotando medidas mais saudáveis de vida, até pensando depois na introdução alimentar das crianças. Então, a família inteira, eu falo que o diabetes, assim, eu falo pro marido que tá junto, a dieta é da família, ela não é só da mãe. Então, para você ajudar ela, então, se o problema é chocolate, não vai ter chocolate em casa. Ninguém come chocolate. Se você quer comer doce, então você vai comer fora de casa, não na frente dela. Então, a família também ajuda, né? É muito importante. E tem mulheres, sim, que conseguem não ter diabetes. Tem algumas que vão ter em todas as gestações e tá tudo bem também. Sim, a Grazi, ela deu 2 anos e pouquinho de diferença entre as meninas, né? Daí eu lembro dela, da introdução dela, puta, tem que fazer um monte de legume pra Liz e tal. Mas daí eu já como, já tá pronto ali, porque você acaba se cuidando mais, porque a Grazi é do doce, ela tem um brigadeiro tatuado no braço. Você acha que ela gosta pouco de doce. E a Lisa não é muito diferente, ela dói um chocolate. Mas eu acho que é muito isso, né? Porque as pessoas mudam depois de ter o primeiro filho, e daí adotam estilos de vida mais saudáveis e tudo. Mas pensando também no teu, ali, na questão de... Elas precisam continuar com a dieta, claro, mas existe alguma coisa que você faça ali, você já teve diabetes, a gente vai seguir com isso agora, alguma dica, alguma consulta ali no pós-parto que você conversa com ela sobre isso? Esse controle, a gente sempre fala que
O que acontece? Normalmente a gestante, depois que tem o bebê, a glicemia dela começa a ficar mais estável. Mas é algo que a gente sempre vai ficar com aquele, digamos, aquele marcadorzinho, né? Então, essa paciente teve diabetes gestacional, a gente vai acompanhando. Eu tenho uma paciente hoje, o bebê já tá com 2 anos, ela teve diabetes gestacional, a gente conseguiu controlar. O primeiro ano do pós-parto dela foi super tranquilo, agora com 2 anos a diabetes dela começou a subir, a glicemia dela começou a alterar. Então, é algo que a gente sempre vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha para acompanhar, sabe? O período da amamentação é um período que demanda muito da alimentação para essa mãe, então é importante que ela tenha um acompanhamento. A dieta que ela seguiu durante a gestação vai ser diferente no pós-parto, porque se a gente consegue ajustar, e a gente precisa ajustar os valores calóricos na fase de amamentação. Ela tem uma demanda calórica grande na amamentação, então não é a mesma alimentação que ela seguiu durante toda a gestação. Então, a gente acaba fazendo ajustes nesse pós-parto e é uma paciente que sempre vai ficar com um marcadorzinho no prontuário ali de que teve diabetes gestacional pra gente acompanhar. O ideal é que ela nunca descuide mais, né? É algo que a gente sempre vai, igual a Dani falou, e o que acontece? Pode ser que na segunda gestação não tenha diabetes gestacional e o que aconteceu foi que ela acostumou muitas vezes a se alimentar daquela forma durante a gestação. Ela aprendeu, às vezes, a gostar, a entender como o corpo dela reage com aquela alimentação, com aqueles tipos de alimento, e ela consegue seguir isso ao longo do período depois do nascimento do bebê. Então, eu vejo que tem muitas que acabam fazendo essa reeducação alimentar que persiste ao longo do pós-parto, sabe? Entra na rotina de vida dela. E daí se perguntou, né? Então, a gente faz esse controle até o parto. E depois, elas não precisam mais fazer esse controle do perfil. Então, a gente, entre 6 a 8 semanas pós-parto, elas fazem uma nova curva glicêmica. Não sabia disso. Sim. Legal. E aí, as que tem uma curva glicêmica normal, a gente dá alta dessa parte, digamos assim. E as que continuam com uma alteração, daí acompanha com o endócrino, tá? Legal. Eu pedi para algumas pacientes mandarem alguns mitos e verdades. O primeiro foi do parto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O primeiro foi diabetes, parto. Deixa eu ver se eu lembro agora. Uma perguntou... deixa eu falar um mito. Fala. Um dos mitos é que o problema do diabetes é o doce, né? Na gravidez não é o doce, é o carboidrato. Arroz, o grande vilão é o arroz, é a pizza. É o carboidrato. A coxinha. Exato. Elas pensam muito no açúcar, né? Elas ficam muito no açúcar, né? E você sabe que algumas pacientes, elas reagem no aumento glicêmico, inclusive com a ingestão excessiva de gordura. Então, o que eu falo pra elas? Não é só o carboidrato, não é só o açúcar que vai impactar na tua glicemia. Eu lembro até hoje de uma paciente que foi comer feijoada, a glicemia dela foi lá pra cima. Ela falou, mas eu só comi feijão, comi couve, né? Eu falo, gordura também impacta na tua glicemia. Então, não é só o doce, o açúcar, que é o que elas costumam achar, que é o que se elas cortarem, vai resolver. E por isso que a importância da Nutri é muito importante. Eu tive uma Nutri só na minha última gestação, e foi fantástico, assim, eu não tive diabetes gestacional, mas foi por uma outra condição. E o que eu aprendi pra minha vida da alimentação, nossa, coisas do tipo assim, que nem a gente fala, eu falava pras pacientes assim, no meio do lanchinho da manhã comer uma banana. Só que tem um índice glicêmico muito alto. Então, você precisa comer banana com mais alguma coisa. E eu levei tudo isso pra minha vida. Então, eu achava também, nossa, agora eu vou ter que fazer uma dieta, eu vou passar fome. E eu sou uma pessoa que não gosto de ter a sensação de fome. E eu não conseguia nem seguir o cardápio inteiro dela, porque eu tava tão saciada que eu não comia nada. Eu nem comia aquilo ali que tava em todo o cardápio, sabe? Então, eu percebi, pela primeira vez tendo uma nutricionista na gravidez, na última, né? A experiência de o quão eu achava que eu comia certo e o quão errado eu comia, né? Mesmo achando que eu comia saudável. Teve uma aqui que mandou assim, meu médico falou que por ser minha segunda e na terceira mais ainda, tinha mais chances de diabetes. Então, isso que a gente tá falando. Então, por exemplo, como um dos fatores de risco é a idade, eu não sei qual o intervalo entre as gestações, mas se ela vai envelhecendo, esse risco vai aumentando. E se ela mantiver os mesmos hábitos e o mesmo IMC, a mesma composição corporal, ela vai ter diabetes de novo, né? Então, ela só consegue evitar isso, porque fator idade não tem como mudar, né? Não dá pra se ela tivesse uma estratégia de uma mudança, assim, de uma intervenção metabólica, né? Então, se tá acima do peso, então vamos perder peso, vamos tentar otimizar mais essa alimentação. Aqui acima de 35 anos, que a gente já falou. O prazo máximo pro bebê nascer. Depois do parto, tudo some?
acabou a diabetes? Você falou que dá uma acompanhada ali, mas acaba mesmo? Ou Ai, a grande maioria acaba. No nascimento ali já regulariza. Essa aqui, ó, ela mandou bem na pergunta. Tive diabetes, meu bebê pode ter diabetes no futuro? Pode. Pode. E a hora que eu vi isso, eu falei, acho que não. Acho que não influencia. Acho que não. Pode. Tive na primeira, posso ter em todas. Não é uma regra. E a maioria das pacientes que tem diabetes, eu pergunto sobre histórico familiar e quase todos os têm histórico familiar positivo, tá? Sim, né? Eu acho que o diabetes é uma coisa que tá acontecendo muito, talvez, igual você falou. Os métodos de avaliação estão mais precisos, né? Foi necessário fazer isso. E o estilo de vida, né? A gente não é nada saudável, meu Deus do céu. A gente é muita gente. É muito difícil, a gente tem muito estresse, a gente trabalha muito. Essas mulheres, elas vão engravidar em um momento mais tardio, porque tem um planejamento ali, tem que ter um trabalho, aí isso vai ficando cada vez mais distante. Eu acho que tudo isso aumenta muito, né, o risco de diabetes. E é um assunto que a gente precisa falar, porque eu tava assustada mesmo, porque... E aí eu não conheço muito, eu vou aprendendo muito aqui com vocês, daí agora a gente também já vai colocando tudo em prática, porque vem cada vez mais... E elas estão muito desobedientes, as minhas. Tá ouvindo vocês? Por favor, escuta aqui, ó. E até saber o que real é um risco, não é tipo, não, dá pra bobear um pouquinho. É muito, muito, Sim, muito perigoso. muito. E aí, quando a gente fala assim, você vai ter que ir pra nutricionista, elas já fazem aquela... Igual quando a gente fala fisioterapia, elas fazem aquela cara assim, tipo... E aí elas já veem realmente assim, eu vim aqui porque a minha obstetra, né, orientou. E elas já vêm assim pensando, não vou poder comer mais nada, minha vida vai ser triste, não vou poder comer, né? As questões, tem muitas pacientes que têm vida social muito agitada, então elas vêm muito com essa questão, mas aí eu não vou poder mais, né, participar ou comer, vou ter que sempre ficar carregando uma marmitinha de comida. Então, elas já vêm com esse pensamento e a ideia da nutrição realmente é mostrar pra ela que não é esse bicho de 7 cabeças, né? Igual a Dani falou, nossa, comeu uma banana. O que eu explico pra ela? Vocês não precisam deixar de comer a fruta, que esse é um mito também dentro da diabetes. Então, eu, né, tô com diabetes gestacional, parei de comer fruta porque tem açúcar da fruta. Não precisa deixar de comer. Mas o que eu falo pra elas, a fruta nunca mais vai vir sozinha na tua vida, né? Ela sempre vai ter que vir com acompanhamento. Então, são detalhes que a gente ensina a paciente, né? Elas saem assim e falam, nossa... Tem vida, né? Dá pra viver, sair mais aliviada. E conforme elas vão fazendo o plano alimentar, vão seguindo... E eu sempre falo pra elas, a nossa meta é manter a tua curva glicêmica estável, mas também levar nutrientes pra você e pro bebê, fazer o teu controle do ganho de peso. Então, ela vai com um objetivo na consulta e sai com vários outros. Tem bônus. Né? Porque a gente fala, a gente vai controlar o teu ganho de peso, a gente vai fornecer todos os nutrientes pra você e pro teu bebê. Então, elas já saem, assim, mais assim, nossa, acho que eu fiz a coisa certa mesmo de vir. E quando o plano alimentar, eu gosto de fazer bem personalizado pro paciente. Então, que se encaixe na rotina daquela paciente. Então, se ela é uma paciente que não tem, por exemplo, um frigobar no trabalho dela, não tem como, às vezes, eu colocar algo que precise... E aí, quando elas olham o plano alimentar que se encaixa para elas, que é fácil delas conseguirem fazer... isso também acaba tendo uma aderência muito maior para elas. Aí elas acabam perdendo o mito de, tenho medo do nutricionista. Então, é bem legal, porque elas acabam aprendendo realmente a se conhecer. Isso é muito legal. Daí, outra coisa que eu queria contar, tem uma outra forma da gente fazer o controle, que muita gente tem perguntado, que é o Libre, que é um sensor. É verdade. Tem outra marca também que eu descobri essa semana, tá? Mas existe um sensor que faz a medida da glicemia. É uma glicemia que não é do sangue, ela é intersticial, é de um tecido, tá? E é muito legal porque é um aplicativo que elas podem compartilhar com os profissionais. Ai, que ótimo, moderno. E aí a gente pode... Eu brinco que às vezes eu sou a fiscal, eu olho aqui, ó. Inclusive, quando ele dá alterado, você pode acionar um alarme. Para de comer isso daí, muito bom, eu tô vendo. E aí a gente consegue, então, ela consegue compartilhar com um profissional, até com o marido, enfim, com alguém. E aí a gente consegue ter um controle um pouco melhor. Então, ele tem um certo delay ali do valor, porque ele não é sanguíneo, ele é intersticial.
Mas ele é muito legal para aqueles casos das mulheres que têm essa relutância de ficar se picando, ou para aqueles casos das mulheres que têm essa relutância de ficar se picando, ou para paciente que não está fazendo direito o controle, ou aquelas pacientes que usam insulina, daí para essas é muito importante, porque a gente tem que cuidar muito essa parte da hipoglicemia e dos picos, né? Mais vezes a gente tem um controle muito melhor. E também para aqueles casos, por exemplo, que os controles que ela tá fazendo estão normais, entre aspas, mas o OPB tá ganhando muito peso. Então, a gente não tá achando onde que tá o erro. E aí, a gente consegue fazer isso. Ele é novo, né? Relativamente novo. E eu escuto muito elas falando, mas é muito caro. Só que a hora que elas comparam o valor da fitinha, da lancetinha ali, fica muito próximo e mais eficaz. Eu tinha um pouco de dúvida. A Tamara, ela trabalha com a gente, ela tá gestando. Ai, meu Deus, eu olho aquilo no braço dela e falo, não chega muito perto de mim que eu tenho medo de desbarrar. Porque eu achava que ele era um pouco mais profundo. Então, ele é bem superficial ali. Ele é bem superficial, A única coisa de um detalhe, eu já aviso as pacientes quando elas optam por colocar o sensor, eu já aviso de antemão que ele dá muita hipoglicemia de madrugada. Mas não é uma hipoglicemia real. Então, para mulheres que estão tratando só com dieta, isso não é uma coisa tão relevante. Para as insulina dependentes, para tipo 1, sim. Então, eu falo, não se assuste se parecer que tem hipoglicemia de madrugada, porque provavelmente não é tão importante o tempo assim. que ficou sem comer ali, né? Isso, que é o tempo que ficou sem comer. Então, não é um dado que naquele momento é tão importante, mas é uma alternativa interessante para as mulheres que têm essa resistência de picar o dedo. Quando a gente a gente precisa ter um controle melhor, realmente um controle melhor. Se a gente está tendo alguma discrepância entre as nossas informações, para mulheres que se sentem mais seguras, tem mulheres que até já perguntam, elas mesmas propõem se elas podem fazer. E aí a gente sempre tem que fazer uma contraprova com os valores para ver se eles são fidedignos. Então, por exemplo, se deu uma hipoglicemia, tem que medir a capilar para ver se é isso mesmo, para confirmar, para comparar. Mas é uma alternativa, é um custo um pouco mais alto. Mas eu falo que cuidar da nossa saúde não é custo, é investimento, né? Ainda mais em um momento como esse. Ainda mais em um momento como esse. Muitas mudanças, muitas alterações. Ô, Dani, e esse, a gente fala, né? Esse que coloca ali, ele tem uma chance menor de erro na medida da glicemia? Comparado com o ele tem não é que ele tem uma chance menor de erro, mas você tem um controle mais sequencial do que está acontecendo. Você pega, por exemplo, é muito interessante, porque você vê o pico subindo, daí você vê ele caindo. Então, ele acaba tendo muito mais momentos, né? Você tem muito mais controle dessa curva. Legal. O certo seria, para quem coloca o Libre, fazer as medidas mesmo assim. Fazer os dois. Fazer os dois até para fazer a contraprova, tá? E outro detalhe importante que a gente fala, tá? Isso até a Sociedade de Endócrino e Diabetes tem vídeos que falam sobre isso. Existem aparelhos de glicemia que são considerados bons e tem outros que falharam ali no controle. Sim, então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com qual marca você compra. Então, também tem que usar marcas que são sabidamente confiáveis, porque tem uma marca que às vezes tem no mercado por aí, que eu já aviso, que tem valores muito discrepantes. Às vezes tem pacientes que têm os dois, porque tem mãe diabética, irmão diabético, daí às vezes elas têm os dois e elas fazem, às vezes, as mesmas medidas e dá muita variação. Então, isso é mais importante. Isso é importante também, tá? Vocês indicam, né? Sim, também, sim. Tipo, compra tal marca, então sigam as orientações, né? E daí a gente acabou não falando disso também, mas normalmente essas pacientes são acompanhadas por um médico endocrinologista também. Como que eu faço? Até para paciente não ter tantas consultas, se é um diabetes que está bem controlado com a alimentação, eu não costumo caminhar com endócrino, porque endócrino não vai ter nenhuma intervenção específica ali. Mas qualquer caso de descompensação, ou paciente que já acompanhava antes com endócrino, ou vai precisar entrar com insulina, aí esse profissional também entra para fazer esse acompanhamento, tá? Ah, legal. Eu ia perguntar quem faz mais parte. Só se tiver muito descompensada, ali você acaba indicando. Isso, tem alguns colegas que encaminham 100%, mas eu acabo encaminhando as que realmente precisam de intervenção, porque senão ela vai na consulta, vai acabar não mudando nada ali, né? Mas isso é acompanhado por endócrino também, tá? Legal. A diabetes poderia ser um bicho de 7 cabeças, mas se a gente conhecer ela, é possível administrar, ter uma gestação saudável e aí é outra coisa que eu quando eu trabalhava no SUS, eu fazia só plantão, mas acabava recebendo todas essas gestantes, né? Até por uma classe social um pouco mais baixa, essas mulheres, elas também têm muita dificuldade de ter uma dieta saudável, por uma questão financeira, por uma questão no contexto. Então, muito mais dessas mulheres vão para a insulina também. Ai, que triste. Por uma falta de informação também e de responsabilidade, mas também por uma falta de acesso
a uma dieta mais saudável, que naturalmente costuma ser muito mais cara, né? Sim. E precisa de um profissional, às vezes no SUS demora muito, Isso, não tem, exatamente. né? Às vezes assim, ela fez um diagnóstico de diabetes e foi pro alto risco. Às vezes ela demora 2, 3 meses para conseguir a primeira consulta. Para conseguir ter acesso. Até a questão do controle das glicemias capilares, isso funciona muito bem nas unidades de saúde, né? Elas fornecem aparelhinho, elas fornecem lancetas, tem até nossas pacientes que fazem cadastro para conseguir. E isso funciona muito bem. Mas às vezes tem um certo delay ali do acesso a um especialista de alto risco. Os ultrassons, às vezes, não conseguem fazer com tanta frequência. Então, ficou 2 meses sem ultrassom, de repente foi fazer, o bebê tá descompensado. Daí faz o quê, né? Aí, às vezes perdeu o time ali também, Isso, né? perdeu o time. E aí, o que eu falo também? Às vezes, se a pessoa não leva tão a sério esse controle, e aí, de repente, lá no 7º mês, o bebê explodiu na curva e foi para cima do percentil 99. Às vezes, mesmo a gente entrando com uma dieta, com a insulina, esse bebê, ele vai cair na curva, mas ele não vai entrar na curva normal. Demora, então, às vezes eu brinco, ele já tá tão fora da curva que eu não vou colocar ele de volta na curva. E aí, mesmo estando bem compensado, entre aspas, o bebê vai ter que nascer um pouco antes. Caramba, é muita coisa, diabetes. Eu consigo brincar, eu brinco com elas assim, falo, a gente já tem que começar a medir a circunferência abdominal desse bebê desde já. Então eu falo, ele já tá entrando na dieta com a Nutri desde a barriga Até da a mãe. barriguinha do bebê. Porque esses percentis pra nós são muito importantes. Então, muitas vezes elas vão também lá no consultório achando que eu vou falar só da alimentação. Eu falo, não, quero ver tua ecografia. Eu preciso ver como que esse bebê tá, o percentil abdominal, da circunferência, tudo. Elas falam, nossa, mas você precisa ver. Eu falo, sim. Isso vai impactar em como eu vou montar o teu cardápio, em como eu vou distribuir os carboidratos e é bem isso que a Dani falou. Às vezes já não dá mais o tempo de a gente conseguir intervir. Às vezes, eu falo, às vezes estabiliza, não continua, mas não consegue, às vezes, reverter totalmente. E aí, o que elas falam, às vezes elas vêm e falam assim, nossa, mas o bebê tá muito magrinho. Porque às vezes eles realmente, como elas têm que cuidar muito da alimentação, os percentis ficam baixos mesmo. Percentil 30, 20. E elas têm essa preocupação, mas o bebê vai ser magrinho. E aí eu tento explicar que um bebê gordinho e um bebê saudável são coisas diferentes. Então, imagine uma mãe diabética que viveu a gestação inteira só consumindo carbos e gorduras. E aí teve um bebê lá de 3.900 que todo mundo achou a coisa mais linda do mundo, mas qual que é a qualidade nutricional que esse bebê foi gerado dentro do útero, né? Não, é muito importante. Então é isso, meninas. Muito obrigada por falar desse assunto Obrigada pesado ali, mas muito importante, né? A gente falar, a diabetes, ela tá em alta e não é bom isso, mas a gente precisa falar para elas ficarem alertas. Sim. Então, se você vai gestar, está gestando, tem como prevenir a diabetes gestacional. Ela é comum, mas não deve nunca ser considerado nem próximo de normal. É muito importante você ter conhecimento e responsabilidade no teu tratamento, porque você está cuidando da tua saúde e também da saúde do teu bebê. Então, se você tem alguma dúvida, existem profissionais capacitados, nutri, endócrino, a tua obstetra pode ser a ferramenta ali para te guiar para o melhor profissional. E saiba que você não está sozinha. Se você tem qualquer dúvida, existem profissionais para te ajudar. Não passe por isso sozinha, não negligencie a diabetes gestacional, porque ela pode trazer prejuízos, às vezes, irreversíveis, tanto na sua vida quanto na vida do teu filho. E é isso, muito obrigada, meninas, pela participação. Obrigada a você. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!